Oi, gente, tudo bem? Saudade? Eu tô com saudade, tá? Olha só, eu vim aqui hoje, né, para passar para vocês algumas atividades, alguns assuntos, né, que a gente já estudou e outros que a gente vai estudar ainda esse trimestre. E a gente sabe que esse momento é um momento delicado, né? A gente não pode parar. É um momento difícil, mas que a gente tem certeza que vai passar. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o sistema capitalista, né, a evolução do capitalismo no mundo. E lembrando o Thiago, que reclamou que estava com saudade dos meus mapas mentais, eu trouxe um mapa mental aqui para vocês. Vou mostrar. Aqui a gente tem a expansão do capitalismo. A expansão do capitalismo, ela provocou muitas mudanças no espaço mundial, e mudanças de vários níveis, tá? A gente vai ver isso aqui mais embaixo. E a gente tem que lembrar que na Idade Média, né, existiu o feudalismo, e onde a prática econômica do feudalismo era muito diferente. Eles faziam uma economia de subsistência e praticavam o escambo, que era a troca de produtos. Só que com o passar do tempo, né, os países que estavam fazendo muitas trocas de produtos pelo mundo, alguns começaram a ampliar seu comércio, como foi o caso de muitos países europeus, né? Então houve ampliação do mercado europeu, a população mundial começou a crescer, principalmente na Europa, houve um crescimento populacional muito grande, e essas navegações que eram feitas, né, para o escambo, que eles vão fazendo a navegação de cabotagem, também se ampliou. E surgiu aí um momento que a gente chama de grandes navegações. Segundo alguns estudiosos, né, existem algumas teorias que a partir do momento das grandes navegações, a globalização surgiu aí. E o que seria essa globalização? A globalização seria a interação entre os países do mundo. Interação total? Impossível. Por quê? Porque existem países pobres, países ricos, países com governos autoritários, né, países que têm muita fome, com muitos problemas. E aí, mas mesmo assim, vários desses países do mundo, existe uma interação entre eles, pelo menos comercial. Então, o que a gente chama de globalização seria essa facilidade de um país interagir com o outro. A gente está vendo um exemplo típico disso agora com essa questão do coronavírus, né? Que rapidamente esse vírus foi se alastrando, foi se espalhando pelo mundo por conta dessa globalização que a gente vivencia hoje, né? E aí a gente vem falar também que essas grandes navegações, então, elas deram um pontapé para o que a gente chama de globalização. Mas mesmo com as grandes navegações, a gente tem aí uma evolução do sistema capitalista. E esse sistema capitalista, ele vai evoluir por quê? Justamente porque com o comércio, principalmente com o comércio dos países europeus, eles começam a buscar uma balança comercial favorável. O que seria uma balança comercial favorável? Uma balança comercial onde tenha que ter uma possibilidade de lucro dos países. Né? Eles querem atingir um superávit, né? uma grande produção, algo mais lucrativo para eles. E eles vão conseguir com esse comércio que eles passam a fazer pelo mundo afora, com outros países, tanto do litoral africano quanto do território asiático. E aí a gente tem o que a gente chama de capitalismo comercial. O capitalismo, ele tem 3 momentos, né? O comercial, o industrial e o monopolista ou financeiro, que a gente chama. Mais tarde vem a Revolução Industrial, né? Século XVIII, a primeira Revolução Industrial, ela vai mudar muita coisa no mundo, ela muda em tudo, ela vai gerar mudanças na natureza, ela vai mudar nas relações comerciais, né? Nas relações políticas, econômicas do mundo, ela vai gerar muitas mudanças. E ela, além disso, né, a Revolução Industrial, ela faz com que o capitalismo industrial se destaque bastante. Como assim? Por quê? Os donos das indústrias vão ficar cada vez mais ricos, vão distribuir seus produtos e a relação de um país com o outro também muda, porque também surge o interesse de um país explorar mais o outro, principalmente aqueles países que têm matéria-prima. Mais tarde a gente tem o capitalismo monopolista ou financeiro. Ou seja, o que é isso? É um capitalismo onde as grandes empresas, as grandes indústrias, os donos das indústrias tinham muito dinheiro, eles queriam investir cada vez mais esse dinheiro, mas investir onde? Os bancos não eram tão organizados, não dava muita rentabilidade. Então o que eles vão fazer? Muitos dessas indústrias começaram a se associar a outras indústrias.
né? Então uma começou a comprar a outra, a se unir a outra, e eles começaram a formar monopólios nessa produção. E que tipo, oligopólios, cartéis, truches, holdings também, que eram uma associação dessas empresas, que são associações de empresas que visam ter esse domínio no mercado. E isso gera muito lucro para essas empresas. No século XIX, o que a gente tem? A gente tem uma crítica muito grande começando a acontecer ao capitalismo. Por quê? Alguns países não conseguem acompanhar esse ritmo, né, desse desenvolvimento do capitalismo. E muitos problemas, muitas dificuldades ocorrem, como a desestrutura, né, de organizações econômicas, sociais dentro dos países. E as pessoas começam a questionar. Surge aí ideias baseadas, né, nos ideais socialistas, no ideal de igualdade. Porque o que é o capitalismo? É um sistema econômico que visa o lucro, tem divisão de classes sociais, a economia de mercado, propriedade particular, que é a base do sistema capitalista. E aí as pessoas começam a questionar e surgem aí os ideais socialistas, né? Esses ideais socialistas, eles são contrários a essas ideias. Ele busca o quê? O bem da sociedade, uma economia planificada, não tem divisão de classes sociais. Isso tudo era ideais para quê? Não tem propriedade particular, tudo pertence ao Estado. Então, as pessoas começam a implantar algumas dessas ideias que eles chamam de socialismo utópico. O que é um socialismo utópico? Utópico vem de sonho, de idealização, tá? Que eles começam a implantar nesses países. Pós Segunda Guerra Mundial, onde alguns países estavam bastante fortes, né? Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos com sua prática capitalista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com a sua prática socialista, começam outra organização do mundo, uma nova organização do mundo, que seria uma organização bipolar. Foi o momento que a gente chamou de Guerra Fria, né? Então o mundo estava organizado de forma bipolar. Antes ele era multipolar, né? Existiam vários países dominando, principalmente os países europeus. E após a Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências começam a ter o domínio, né, essa divisão do mundo aí, a disputar essa hegemonia mundial. E a gente tem esse momento. Mais tarde vem o mundo multipolar. Então aqui tem um breve resumo para vocês daquilo que a gente já viu, que algumas outras ideias, né, dentro daquilo que a gente já viu. Tem os deveres que vocês vão fazer, tá? Mantenham-se calmos. A gente tem que, como eu falei, como eu sempre falo, a gente tem que manter a espinha ereta, a mente esperta e o coração tranquilo. Tudo vai passar, tá? A gente se vê daqui a pouquinho. Beijo!